Juiz condena injustamente pai a 25 anos de prisão. Mas o advogado tinha outros planos. Tudo começou numa manhã normal na pequena cidade de Montlaure, situada no coração de uma zona rural tranquila, onde a vida parecia desenrolar-se numa suave lentidão. Era o tipo de cidade onde todos se conheciam, onde muitas vezes as portas ficavam abertas e as crianças brincavam livremente nas ruas. As pessoas cumprimentavam-se nas vielas e os lojistas aproveitavam para conversar com os clientes, principalmente pela manhã, quando a luz suave da madrugada dava um colorido quase mágico a cada esquina. Julien Dumas, um homem de 42 anos, morava nesta cidade com sua esposa Claire e seus 2 filhos, Louise e Victor. Formavam uma família modesta mas unida, modelo de simplicidade e tranquilidade. Julien era um homem rotineiro. Ele acordava cedo, preparava o café da manhã para a família antes de sair para o trabalho. Ele não aspirava à fama nem à riqueza, mas a uma vida honesta, onde o amor familiar fosse a pedra angular de cada dia. Como gerente de uma fábrica de móveis local, ele tinha um emprego estável, do qual se orgulhava. Supervisionou uma equipe de 10 pessoas, e embora não fosse um empresário ambicioso, era respeitado pelos colegas pela sua integridade e capacidade de lidar com as situações com calma e rigor. A sua modesta casa, um pequeno pavilhão nos arredores da cidade, estava decorada com memórias de uma vida simples mas terna. O jardim bem cuidado simbolizava essa estabilidade e conforto que construíram juntos ao longo dos anos. Certa manhã, quando o sol acabava de nascer e a névoa subia sobre os campos, Julien saiu de casa como sempre, apertando a mão de Claire e beijando os filhos antes de pegar o carro para ir à fábrica. Ele nunca poderia imaginar que aquele dia mudaria para sempre o curso de sua vida. Ao voltar do trabalho, um sentimento de desconforto tomou conta dele assim que viu os carros da polícia estacionados em frente à sua casa. Antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, um policial local, o inspetor Lefebvre, aproximou-se dele. Este último, frio e distante, anunciou-lhe que era acusado de agressão violenta a um homem chamado Henri Lefebvre, influente empresário de uma empresa vizinha. Este último, segundo relatos, teria alegado ter sido violentamente agredido por Julien em um estacionamento após uma discussão relacionada a um contrato comercial. Julien, desconcertado, tentou protestar. Deve haver um engano, disse ele, com o coração disparado. Não tenho nada a ver com esta história. Mas a sua defesa parecia deslizar sobre a polícia como a água sobre as penas. Eles não tentaram ouvi-lo. Seus olhares já estavam congelados, convencidos pela versão do atacante. A polícia levou-o para a esquadra, onde foi interrogado durante horas sem conseguir contactar um advogado. Minutos se transformaram em horas enquanto ele se perguntava se conseguiria sair vivo dessa situação. Os depoimentos recolhidos durante a investigação pareceram sobrecarregar Julien. O Sr. Lefebvre, em sua história, falou de um ataque violento, uma pancada na cabeça que o deixou com diversas fraturas. Mas o que questionou ainda mais Julien foi o depoimento das testemunhas, funcionários do Sr. Lefebvre, que afirmaram ter visto Julien sair correndo do estacionamento após o ataque. Cada palavra, cada frase parecia cuidadosamente construída para condená-lo. Embora todos fossem próximos do Sr. Lefebvre, essas testemunhas foram consideradas confiáveis. A polícia, já influenciada pela estatura do empresário, não investigou mais. Julien tentou explicar. Ele havia saído do estacionamento, claro, mas não tinha ideia do que estava acontecendo. Talvez uma altercação verbal com o Sr. Lefebvre, mas em nenhum caso um ataque. No entanto, ninguém queria ouvir suas explicações. A investigação imediatamente se voltou contra ele e, com o passar do tempo, a rede se apertou ao seu redor. Evidências físicas eram inexistentes. Nenhum elemento de seu DNA foi encontrado no local, nenhum vestígio de sangue, nada. Mas a versão do Sr. Lefebvre parecia ser suficiente por si só. A câmera de vigilância que filmou a cena mostrou apenas a imagem borrada de alguém que se parecia vagamente com Julien. Mas quem poderia contestar o testemunho de um homem tão respeitado como Lefebvre? No dia seguinte, a cidade de Montlaure começou a se dividir. Os vizinhos de Julien, os lojistas e até alguns de seus colegas da fábrica começaram a murmurar. Como um homem tão quieto poderia fazer uma coisa dessas? Eles se perguntaram. O boato se espalhou e, embora alguns ainda apoiassem Julien, a maioria parecia acreditar nas acusações. Os relatórios policiais e os depoimentos, embora questionáveis, foram vistos como fortes evidências pela comunidade.
Quando o julgamento começou, Julien se viu diante de um sistema jurídico implacável. Maitre Thomas Lemoine, seu advogado, era um homem modesto, conhecido pelo seu trabalho árduo, mas também pela sua falta de experiência em casos tão complexos. À sua frente estava Maitre Gérard Delacroix, um advogado de renome, especialista em julgamentos criminais complexos e cuja reputação se baseou na sua capacidade de manipular os factos em seu benefício. Delacroix era um homem imponente, o seu carisma e a sua capacidade de convencer os juízes eram lendários. As primeiras horas do julgamento foram esmagadoras para Julien. Testemunhas alinharam-se contra ele, repetindo as suas versões do incidente com uma certeza assustadora. A testemunha principal, funcionária da fábrica, afirmou ter visto Julien sair rapidamente do estacionamento. A câmera de segurança, embora embaçada, parecia mostrar uma figura parecida com ele. Julien, defendido por um advogado sem recursos, sentiu-se impotente. Lemoine tentou apresentar contra-argumentos, mas seu discurso parecia perdido diante da força da acusação. A falta de um álibi sólido para Julien, combinada com a credibilidade de Lefebvre, deixou pouco espaço para esperança. O juiz, Sr. Bernard Fauchet, um homem idoso conhecido pela sua intransigência, proferiu seu veredicto. O acusado é culpado de agressão violenta. A pena é de 25 anos de prisão criminal. O estrondo do trovão ecoou na sala. Julien, atordoado, ainda não entendia o que estava acontecendo. Como foi possível tal injustiça? Ele era inocente, sabia disso, mas o sistema parecia ter-lhe escapado. E quando as portas do tribunal se fecharam atrás dele, ele compreendeu que a injustiça estava apenas começando. Julien Dumas, uma vez atrás das grades, viu-se à sombra de um destino desfeito. A prisão não era simplesmente um local de detenção, mas um lugar onde a sua mente e o seu corpo eram confrontados todos os dias com a imensidão da sua injustiça. Os primeiros meses foram os mais difíceis. O barulho constante dos portões, os olhares desconfiados dos outros internos e a dureza da rotina pesavam sobre ele. As paredes da prisão, frias e implacáveis, pareciam fechar-se à sua volta, reduzindo cada momento de liberdade a uma memória turva. A primeira coisa que notou quando se viu nesta cela apertada foi o silêncio. Um silêncio pesado e opressivo, que só foi quebrado pelos sons dos passos dos guardas e pelos murmúrios dos outros presos. Era um silêncio onde as horas se estendiam, onde o espaço parecia expandir-se até se tornar sufocante. Julien, que sempre levou uma vida repleta de gestos simples e cotidianos, encontrava-se agora imerso numa realidade cujas regras já não reconhecia. Ele só recebia cartas esporádicas de Claire. Ela escreveu para ele, tentando permanecer positiva, mas cada palavra estava carregada de tristeza, incerteza, dor. As crianças, Louise e Victor, sentiam muita falta dele. Eles estavam crescendo sem o pai e Julien sabia, no fundo, que essa separação deixaria cicatrizes invisíveis. Claire lutou sozinha contra um sistema de justiça cego, buscando respostas onde parecia não haver nenhuma. A comunidade de Montlauri, antes tão unida, também estava dividida. Alguns ficaram de lado, acreditando que Julien era culpado pela opinião pública, enquanto outros, mais próximos dele, fizeram tudo o que puderam para ajudá-lo, sem muita esperança. Mas Julien não desistiu. Ele sabia que era inocente. Ele não cometeu esse crime, não bateu em Henri Lefebvre. Em sua cela, ele passou horas pensando, revendo cada detalhe do incidente, procurando uma falha na história que o havia aprisionado. Seus pensamentos se voltaram para o advogado que o defendeu, Maitre Lemoine, homem que ele sempre respeitou. Mas mesmo Lemoine parecia ter ficado impressionado com o alcance do julgamento. A luta parecia perdida antecipadamente. No entanto, nem tudo estava perdido. Uma noite, enquanto o céu noturno mergulhava o pátio da prisão numa escuridão quase total, Julien se viu sozinho no banco, os braços cruzados sobre os joelhos, os olhos fixos no chão. Foi uma daquelas noites em que você se perde em pensamentos, em que busca sentido em uma vida que parece lhe escapar. Então, uma figura familiar apareceu nas sombras. Era Maitre Thomas Lemoine, mas desta vez algo havia mudado nele. Seu passo era mais seguro, seu olhar mais focado. Lemoine não era mais o mesmo homem cansado e desgastado que fora durante o julgamento. Suas feições eram marcantes, mas sua atitude traía uma nova determinação. Ele caminhou em direção a Julien, com uma expressão séria, mas esperançosa no rosto. Julien,
Encontrei uma coisa, disse ele, com a voz cheia de convicção. Acredito que ficamos cegos pela superfície das coisas, mas descobri um detalhe crucial que pode mudar a história. Julien, que havia perdido quase todas as esperanças, sentiu um arrepio de surpresa e esperança surgir em seu coração. Ele se levantou rapidamente, seu olhar caindo sobre seu advogado como se um sopro de vida tivesse acabado de retornar ao seu mundo. Maître Lemoine, sentado no banco ao lado de Julien, explicou em um sussurro: fiz minha própria investigação, após o julgamento. Graças a alguns contatos na cidade e pesquisas mais aprofundadas, descobri que a famosa testemunha ocular, aquela que viu Julien saindo do estacionamento após o incidente, é na verdade um ex-associado do senhor antecedentes. Esta testemunha, a sua versão dos factos, é uma porcaria. Julien arregalou os olhos. Parecia bom demais para ser verdade. Mas Lemoine continuou, com a voz ainda mais profunda. Além disso, a câmera de segurança foi manipulada. Um especialista em tecnologia de vídeo que contatei conseguiu analisar as imagens. Um suspiro de alívio percorreu Julien, mas ele ainda não ousava acreditar plenamente. Mas como? Como ninguém viu isso? Lemoine encolheu os ombros, visivelmente incomodado com a lentidão do sistema judicial. Foi deliberadamente escondido, Julien. Eles não queriam ir mais fundo. Lefebvre sempre soube manipular provas e testemunhas como quisesse. Mas há ainda mais. Julien se inclinou para a frente, prestando atenção em cada palavra que seu advogado dizia, pronto para ouvir tudo. Descobri que o próprio Lefebvre, o agredido, tem um histórico de violência. Ele é um bandido, um manipulador. Julien ficou sem palavras. Ele havia sido pego por uma teia de aranha que nem sequer tinha visto tecer ao seu redor. Raiva e alívio se misturaram em sua mente. Durante meses, ele acreditou que sua vida havia acabado. Mas ali, diante dele, estava a esperança de justiça que ainda poderia ser feita. Temos uma chance, Julien. Uma chance de mudar tudo, conclui Lemoine, com convicção na voz. Vou reabrir o caso, reunir as provas e expor a verdade. Mostraremos que o que Lefebvre fez foi uma fraude. E você estará livre. Um sorriso apareceu lentamente nos lábios de Julien, um sorriso hesitante, mas cheio de esperança. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, repleto de armadilhas e lutas, mas acabará de encontrar algo que julgava perdido: a luz. A luta jurídica que se seguiu à reabertura do caso foi de rara intensidade. Mestre Thomas Lemoine, armado com novas evidências e alimentado por uma determinação feroz, lançou-se numa batalha impiedosa. Desde o início, a atmosfera era diferente. Lemoine, que sempre fora um advogado discreto e reservado, agora se comportava com renovada confiança, com um brilho de desafio nos olhos. Ele sabia que desta vez não se tratava mais simplesmente de defender um homem, mas de descobrir uma verdade que havia sido enterrada pela manipulação e pelas mentiras. A audiência de apelação foi um choque para todos os presentes. O tribunal, inicialmente uma arena silenciosa, foi gradualmente preenchido pela tensão palpável que antecede o confronto decisivo. Maître Delacroix, o advogado adversário, um homem conhecido pela sua capacidade de manipular multidões e usar truques nas suas alegações, pareceu inicialmente imperturbável. Mas assim que Maître Lemoine apresentou as suas novas provas, a atmosfera mudou. Lemoine falou com clareza e força raramente vistas neste tribunal. Ele não era mais o homem cansado que vimos durante o primeiro julgamento. Cada palavra que ele pronunciava ressoava com o eco da verdade, e cada evidência que ele revelava parecia tornar mais evidente a injustiça de que Julien havia sido vítima. Ele descreveu os depoimentos falsificados, as imagens manipuladas das câmeras de segurança e o passado conturbado do Sr. Lefebvre, o suposto agressor. Cada elemento parecia sobrecarregar ainda mais a acusação, e Maître Delacroix, embora conhecido pelo seu domínio dos julgamentos, não sabia como contrariar as revelações contundentes de Lemoine. Tentando desesperadamente manter o controle da situação, Delacroix procurou desacreditar as novas evidências. Atacou a credibilidade das testemunhas apresentadas por Lemoine e tentou fazer passar o conhecimento tecnológico que comprovou a manipulação das imagens como demasiado incerta. Mas os fatos eram claros. Lemoine demonstrou que a acusação contra Julien era uma construção infundada, uma teia de mentiras cuidadosamente tecida por Lefebvre para se vingar de uma disputa comercial. O juiz Fauchet, inicialmente quem pronunciou a condenação de Julien,
Parecia impressionado com a magnitude da verdade que lhe foi revelada. Seu rosto, marcado por anos de decisões difíceis, contorceu-se sob a pressão. Ele sabia que tomar uma nova decisão depois de tanto tempo seria um gesto forte. Após uma longa e tensa deliberação, onde cada palavra parecia pesar mais que a anterior, o juiz finalmente anunciou seu veredicto. Devido aos novos elementos fornecidos pela defesa, e após uma cuidadosa reavaliação das provas, a condenação de Julien Dumas é anulada. Além disso, o Sr. Lefebvre é preso sob acusação de falso testemunho e falsificação de provas. O silêncio que se seguiu a este anúncio foi pesado, quase irreal. Foi uma vitória retumbante, mas o som desta vitória parecia perdido no ar de uma sala saturada de injustiça há muito tempo. Julien, que aguardava ansiosamente o fim daquela audiência interminável, sentiu um imenso alívio passar por ele. Ele não tinha sonhado. Ele finalmente estava livre. Ao sair da prisão, com as portas do estabelecimento fechando-se atrás dele pela última vez, Julien finalmente encontrou sua família. Claire, com lágrimas nos olhos, abraçou-o com tanta força que ele sentiu o calor dos braços dela como uma bênção. Louise e Victor, que cresceram sem ele, correram em sua direção, uma onda de pura felicidade explodindo em seus olhos. Mas mesmo neste momento de alegria, Julien sabia que as cicatrizes deixadas por estes anos de privação e sofrimento nunca desapareceriam completamente. O retorno à normalidade não seria imediato. Nos dias seguintes, Julien teve que enfrentar olhares curiosos, às vezes até inquisitivos, daqueles que, durante tanto tempo, o consideraram culpado. No entanto, ele se sentia diferente. Ele não era mais um homem quebrado, oprimido pela injustiça. Foi um homem que, apesar de tudo, recuperou a dignidade e a liberdade. Mas ele não esqueceu. Ele sabia que se o sistema judicial tivesse falhado uma vez, poderia falhar novamente. Ele sabia que só tinha sorte de ter um advogado como Maître Lemoine. Quanto a este último, a sua reputação cresceu a partir desta vitória. Rumores sobre sua audácia e determinação circularam rapidamente nos círculos jurídicos. Tornou-se uma figura emblemática na luta pela justiça, um advogado cujo nome era hoje sinônimo de integridade e verdade. No entanto, Maître Lemoine permaneceu humilde. Para ele, não era a glória que procurava. Foi simplesmente a verdade. E essa vitória, embora doce, não significou o fim de sua luta. Longe disso. Não foi fácil, mas foi necessário, dizia muitas vezes para si mesmo, pensando nas muitas outras injustiças que encontrou na sua carreira. Ele sabia que isso era apenas o começo, que outras batalhas o aguardavam. Mas, por enquanto, permitiu-se um momento de calma, saboreando a vitória de Julien e a da justiça. No final das contas, embora Julien Dumas tenha sido libertado, ele permaneceu marcado, não apenas pelo sistema que o aprisionou, mas também pelo amor e pela lealdade de sua família. Eles passaram pelo inferno juntos e não foi o tempo ou a dor que os separaria. Mas o que Julien sabia acima de tudo era que a verdade e o amor, como duas forças implacáveis, haviam triunfado.